Anos itis of Minecraft. Essa é a triste história de Marcelo. Marcelo, o nintendista. Você é um... Ok, a gente está voltando para a nossa segunda parte de aula. A gente foi interrompido na leitura do livro. Nós estávamos lendo O Mito do Minotauro, com a nossa querida Isis. Vamos só esperar a Isis voltar, tá certo? Tio, Oi. toda hora o meu microfone fica ligando automaticamente. Está voltando aqui. É mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Palmeiras não tem mundial. Palmeiras não tem mundial. Tem... Alô? Tive que fechar o som rapidinho, porque estava muito barulho, tá bom? Deixa só nossos colegas aqui voltarem, para que a gente possa continuar. Porque senão Marcelo e João, Marcelo, tomam conta da aula. Deixa eu só admitir aqui os últimos que estão voltando. Francisco, teu cabelo tá muito bacana, Francisco. Show de bola. Vamos lá. Deixa eu ativar aqui. Ok. Tô comendo picolé. Eu tenho, olha Oi. a página. A Nós estamos- página. 135, 136. A gente está Ô, lendo tio. o mito. Oi. Sabe as esquitas? Tô comendo Vamos lá. picolé. Isis. Minecraft. Tô comendo picolé. Continua? Continua, Isis. Eu vou pedir que todos mantenham, por gentileza, o silêncio, o áudio fechado. Vamos lá. Deixem só as câmeras abertas. Tio, Oi. é a página 137, né? 135, 136. Não é, Isis? Ok.
tio. 135, 35 e 36. Isso. 137? 35, 36. 135, 136. Nós estamos lendo o mito do Minotauro. Tá, obrigado. Ok. Vamos lá, Isis, por gentileza, continue. Um brilhante inventor e construtor que fizesse um labirinto para prender o monstro. Para onde, de tempos em tempos, eram convidados rapazes e moças vindos de outros lugares sob o domínio do rei. Continua, tio. Continua. Ninguém havia retornado do labirinto da fera. Ou eram devorados pelo Minotauro, ou morriam agonizados, perdidos. Sim. Até que um dia, Sim. Teseu, filho do rei grego Ezeu, ofereceu-se para ir a Creta matar o monstro. Uhum. O pai, temendo pela vida de Teseu, pediu a ele que, se saísse vivo, trocasse as velas negras do seu barco por velas brancas, para que Ezeu pudesse avisá-los no horizonte e festejar Sim. e festejar a volta do filho. Já em Creta, a princesa Ariadne. Ariadne, filha de Minos, apaixonou-se por Teseu e resolveu ajudá-lo na missão de matar o Minotauro e sair com vida do labirinto. Para isso, ela entregou ao amado um novelo de lã, que deveria ser estiçado por todo o trajeto. Esticado, né? Esticado por todo o trajeto, fazendo-o encontrar o caminho de volta. Manuela. Passa agora para Manuela. Manuela, continua. Heroicamente, Teseu lutou e matou a fera, e graças à ideia de Ariadne, conseguiu se salvar do labirinto. Feliz com sua vitória, Teseu comemorou a tripulação de seu barco, bebendo e dançando na viagem de volta para casa. No entanto, diante de tanta euforia, esqueceu-se do pedido do pai e manteve as velas negras do barco. Egeu, ao avistar a embarcação do filho, pensou que o pior havia acontecido e, desesperado, atirou-se de um penhasco no mar, que, daquele momento em diante, passou a ser chamado de Mar Egeu. Certo, né? Esse é o mito do Minotauro, que faz fama, né, à civilização de Creta. Eu agora queria mostrar para vocês qual é a relação que a gente pode fazer entre esse mito, né, e a história de Creta, né? O que tem a ver o mito e a história real de Creta, né? Esse seria o nosso objetivo aqui. Pensar o mito como uma forma de entender a realidade do povo de Creta, certo?
Então, a gente precisa primeiro conceituar a ideia de mito, tá? O que acontece? Na nossa sociedade atual, toda vez que a gente fala de mito, muitas vezes associa-se a ideia de mentira. Então, as pessoas dizem assim, isso é um mito, com a mesma simbologia de dizer, isso é uma mentira. Né? Só que, quando a gente vai analisar o conceito de mito, a gente vai perceber que o mito, ele sempre nasce como uma narrativa de verdade, dentro da sociedade que o gestou, ou seja, dentro da sociedade que o criou. O que a gente chama de mito, dentro daquela sociedade, era uma realidade, era uma verdade. E eles viam aquilo como uma verdade e não como uma mentira, certo? Então, hoje a gente também tem essa ideia de pensar o mito como algo grandioso, não só como mentira, mas também como algo grandioso. No período, né, dos cretenses, esse mito era algo grandioso, tá? E ele era crido, ou seja, as pessoas criam nesse mito, tá certo? Então, qual é a diferença, então, da ideia de mito aqui, do nosso tempo, para a ideia de mito naquele período? É que o mito, ele era uma narrativa, naquele período, considerada uma verdade. E muitas vezes, na atualidade, a gente entende mito como mentira. E não é exatamente uma mentira, tá? Para eles era uma verdade. O mito, quando ele nasce, ele se estabelece dentro de uma sociedade de forma duradoura, ou seja, uma longa duração histórica. Uma longa duração histórica desse mito, né? E as pessoas que estão ali, elas entendem, né, que ele é verdadeiro, então elas seguem cegamente essas ideias, tá? Porque para eles é uma verdade, tá bom? Aí, se a gente pegar a ideia de mito aqui, se a gente pegar a ideia de mito que nós estamos trabalhando, que é o mito do Minotauro, a gente pode fazer algumas relações com a história do povo cretense, tá certo? Primeiro, a gente precisa entender que na civilização cretense, o mito poderia servir como uma alegoria, né? A gente pode entender esse mito como uma espécie de enfeite da realidade, algo que enfeita aquela realidade para que, de certa forma, ela não seja vista em sua forma total, né? Então, a gente pode pensar assim, tudo bem? Então, por exemplo, o que representaria o Minotauro? O que provavelmente representaria Minotauro? É o quê? Um touro. O touro? Um touro. Mas, na verdade, no mito, o Minotauro é um grande touro. Ele é parte homem, parte touro, não é? Só que, na realidade... É que nem aquele arco, né? Parte cavalo e outra parte é humano. O centauro, Os centauros. Né? É o centauro. Isso. Oi. Tio, é cabeça de touro e corpo de homem. Exatamente. Mas o que isso significa na realidade? Muitas vezes a gente pensa que realmente isso de fato aconteceu. Como se de fato existisse um homem com cabeça de touro e corpo de gente, né? Mas isso, na verdade, simboliza outra coisa. O touro não é forte? Ele não era forte? Poderoso? Sim. Esse poder e essa força do touro era a representação do próprio rei Minos. Então, no fundo, o touro representava o rei Minos, que era forte e poderoso. Assim como representava a própria civilização cretense, que era forte e poderosa em relação às demais. Certo? Então, aí, a gente pode pensar o touro como uma alegoria.
ele representa, sim, a força do rei Minos, que é um rei lendário de Creta, um grande rei de Creta, mas também o poder de Creta, certo? E, então, oi, diga. Rapidão, mas se meu celular descarregar, eu vou para outro automóvel, tá? Certo. Outra coisa, lembram que o mito fala de moças e rapazes? Vocês estão conseguindo ver aqui na minha tela? Não fala de moças e Yes. moças e rapazes que eram entregues como sacrifício, não era? Tio. Oi. Eu Página sei, o 135. rei matava Esqueci eles, que eu é ia falar, isso. tio. O rei matava? Tio, Aham. Pode E ser. sacrificar? esqueci que eu ia falar, tio. Mas olha, ele diz aqui o seguinte, que existia, né, o fato de moças e rapazes terem que irem para o labirinto de alguma forma para, vamos dizer assim, para ser sacrificados, porque era uma forma de acalmar a criatura, né? Então, eles enviavam aqui. No final da página 135, ó, diz assim o seguinte, ó. Minos, desesperado com tamanha desgraça, pediu a Dédalo, um brilhante inventor e construtor, que fizesse um labirinto para prender o monstro, para onde, de tempos em tempos, eram enviados rapazes e moças, Tio. rapazes e moças, para prender o monstro, ou para serem presos ao monstro, né, com o monstro. Não é isso? Então, o que acontece? Esses rapazes e moças, eles representavam os impostos pagos pelas comunidades que viviam ao redor, ou seja, pelos povos dominados. Era dos povos dominados que vinham os rapazes e as moças. Então, o que significa isso na realidade? Que esses povos dominados tinham que pagar impostos para Creta, para não serem mortos por Creta, para não serem destruídos pelo rei cretense. Certo? Estragou a história do... Eu estraguei a história. Foi? Foi, tio, foi. Coitado de mim. Né? Mas é uma alegoria, tá? O mito, não é que o mito existiu realmente, de fato. Isso é só na imaginação. Mas, alegoricamente, o mito simboliza tudo isso, tá bom? O mito simboliza, o Minotauro simboliza o rei forte, Creta forte. As moças e os rapazes, eles simbolizam... Tio. Oi. Tio, o senhor pode me expulsar da reunião, não desse celular aqui, mas do computador. Tio. Da câmera. Não, deixa lá. É porque tá meio travado, aí pra eu poder voltar de novo. Mas, ó, você vai ter que ficar numa coisa só, tá bom? Eu sei. No final da aula, posso escutar uma piada? Posso escutar uma piada? Vou remover aqui, tá? Tá bom. Não, Marcelo, vamos deixar para depois, tá bom? Não, no final da aula, no finalzinho, tá? Yes. Vamos prestar atenção na simbologia. Agora, só um problema. A sua piada, ela não pode ser uma piada que faça um bullying com nenhuma pessoa, tá bom? Não. É normal, Okay. Então, olha só. Então, vamos fazer essa comparação. Então, os moços e rapazes representavam isso. Os impostos pagos pelas sociedades que estavam dominadas pelos minoicos, pela civilização. Aí vem aquela pergunta. E Teseu? O que Teseu simbolizava? Um grande guerreiro. Um grande guerreiro? Comerciantes e construtores. De onde é que vinha Teseu? Não, Teseu, ele era um filho de um rei grego. Sei. Teseu, ele não era um construtor. Teseu, ele Eu era... acho que eu sei, tio. Acho que eu sei.
Diga, João. Ó, é na minha teoria, tá? Tá bom. É na minha cabeça, é na minha Tá mente. bom. Vai lá. Para mim, o Teseu era como se fosse um rei, e nesse rei dominou Creta. É isso. É isso. Tá? É exatamente isso. É basicamente isso. Teseu, ele representava os gregos dominando os cretenses. Então, a ideia de Teseu destruir o Minotauro é como uma alegoria para dizer o seguinte, que os cretenses foram dominados pelos gregos. É o filho. Certo? Eu não sabia. Mas é essa alegoria que a gente faz. O Teseu aqui, ele pode representar o domínio da civilização micênica, que é a civilização que vai dar origem aos gregos, não é? Sobre os minoicos. Então, é basicamente isso, João Marcelo, que você falou. É um grande rei dominando os minoicos. Diga, Francisco. Ele matou o Minotauro. No mito, ele matou o Minotauro porque o Minotauro era uma criatura horripilante e que, para manter o Minotauro controlado, ele precisava estar sempre dentro daquele labirinto. E, para ele não ficar enfurecido, sempre havia, né? Sempre se precisava mandar sacrifícios humanos para que ele ficasse quieto. Porque se não mandasse esses sacrifícios, ele podia fugir do labirinto. Oi. Mas assim, o labirinto, ele tinha saída ou não? Não, ele tinha uma saída. Mas ele tinha que achar a saída, né? O Minotauro. E era muito difícil, muito complicado. Exatamente. Muito difícil, muito complicado. Mas, assim... Pois é, segurante o labirinto. Isso, viu, Francisco? Isso no mito. Na realidade, o que eu estou dizendo? O Minotauro, ele simbolizava o poder do rei. O rei Minos. E o poder de Creta sobre os outros povos. As pessoas que iam em sacrifício representavam os impostos pagos pelos povos dominados pelos cretenses. E Teseu, quando ele destrói o Minotauro, o que ele está representando aqui? A destruição de Creta, ou seja, o domínio dos gregos sobre os cretenses. Ele tem mais poder sobre o rei de Creta. É como se ele tem mais poder sobre o rei de Creta. É como se uma civilização dominasse a outra. É como se a civilização grega tivesse entrado em guerra com os minóicos e tivesse vencido. Tá certo? Então, quando o Minotauro é destruído por Teseu, no fundo, talvez queira dizer o seguinte, que Teseu aqui representa os gregos e que os gregos dominaram o rei Minos e a civilização cretense. Tudo bem até aí? Tem mais uma coisa. Diga, João. Sabe na parte final, onde você está no parque e tinha esquecido de tocar a vela? Sim. Então, o que significa isso? Aí eu não sei te dizer. O que significa a vela, né? Talvez signifique, sei lá, a volta para a casa dos gregos, né? Talvez signifique isso. Pode ser. Tá bom? Talvez signifique também a assimilação da cultura minoica pelos gregos. Tá bom? Oi? Eu acho que é a cultura deles. Pode ser a cultura deles também, né? Dominando a cultura de Creta. Porque, assim, nem todas as partes do mito pode ser realmente significado de forma real. Às vezes são partes alegóricas que servem mais para enfeitar. Mas, no fundo, as partes principais, elas muitas vezes têm alguma ligação com a realidade, certo?
Então eu fazendo uma dedução. Imagine se eu quisesse fazer uma história imaginária para contar sobre a vitória dos gregos sobre Minos, né? Aí eu invento, era uma vez uma cidade que tinha um minotauro. Aí eu quero dizer o quê? Que era uma cidade que tinha um grande rei. Essa cidade, ela tinha esse minotauro, ele comia grandes, ele devorava pessoas em sacrifícios humanos. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que cidades pagavam impostos para esse grande rei, para essa grande civilização. Mas aí veio um grande herói grego e destruiu o minotauro. O que eu quero dizer? O herói grego, a Grécia, dominou a civilização minoica. Tio, Oi. mas o Minotauro, ele é da Grécia, não é? O Minotauro, ele faz parte da mitologia grega por conta, né, que foram os gregos que contaram essa história. Essa história do Minotauro, ela é contada pelos gregos, não é pelos cretenses. A gente sabe pouca coisa dos cretenses porque os hieróglifos dos cretenses nunca foram decifrados. Essa cena é proibida para Tudo bem? Então, aqui a gente está vendo algumas das, vamos dizer assim, das ruínas do palácio de Knossos, em Creta, né? Certo? Aqui na imagem, tá? Mas a gente precisa também saber um pouco sobre essa sociedade. Por exemplo, era uma sociedade que ela tinha um estado centralizado. Os arqueólogos revelaram, por exemplo, quando eles descobriram essa cidade, que eram estados teocráticos com a administração centralizada nos palácios, e aqui no Palácio de Knossos. Era uma monarquia, portanto, tá certo? Então, era um estado monárquico, centralizado e teocrático. Provavelmente, o rei, ele era considerado uma espécie de semideus, certo? Então, ele era um estado teocrático por isso. A questão de religião e política se misturavam. Que mais? Outra coisa que a gente pode perceber, era uma sociedade que dominava outros povos, ou seja, uma sociedade guerreira, tá bom? A gente pode também falar isso. Oi, Pedro Henrique. Principalmente na representação. Tio, Oi. falando dessa parte do imperador da Creta ser um semideus, também me Sim. lembrou da parte do faraó ser parecido com um semideus. Isso, daí a gente Por causa pensar... da política deles. Daí a gente pensar que em Creta a sociedade era teocrática, assim como era no Egito. Certo? Tio. É uma semelhança, uma comparação. Oi. Os deuses, titãs e semideuses. Isso na cultura grega, né? Na cultura grega. A gente está tentando aqui ver a cultura minoica, tá bom? Na cultura minoica, a gente tem isso, certo? É uma cultura que dominava outros povos, é uma cultura guerreira, é uma cultura que tem um estado centralizado. Outra coisa, ela tem fortes ligações com a cultura grega. Tanto é que a gente tem no mito do Minotauro, a figura do Poseidon, que é um deus grego, não é? Tio, Oi, João. você sabia que da cultura grega é filho de Medusa? Ele é um cavalo, né? Um pônei ambulante lá. Cavalo voador. Ele é filho da Medusa. Eu não sabia. Ele é o Pégaso, é o Pégaso. Pégasus, né? É o Pégaso. Interessante, eu não sabia. Tá? Outra coisa, lembra do touro branco? É isso. É isso que eu queria falar, o que significa. O touro branco, o que significa o touro branco? O touro branco provavelmente significa que era uma sociedade com uma sociedade que tinha ligações com a agricultura. Porque o touro, nas civilizações antigas, ele representa a fertilidade da terra.
Tá? Então, quando os arqueólogos foram pesquisar, perceberam que eles tinham uma agricultura, tá? E tinha uma série de... Eles trabalhavam uma série de produtos agrícolas, como o trigo. Estão percebendo aqui, ó, na página 137, ó, trigo, né? Cereais, azeite, vinho. Então, eles também tinham agricultura. Então, o touro branco significa fertilidade, significa agricultura, certo? Então, aí a gente já percebe pelo mito, né? Um pouco um pouco disso, né? Dessa ideia aqui da agricultura. Outro, o Teseu, ele não passa pelo mar? Não tem as velas? Isso significa a parte do comércio, né? Havia a navegação e o comércio entre esses povos, tá bom? É o que pode representar Teseu no barco, com a vela, navegando, certo? E isso nos lembra que a base econômica de Creta era justamente o comércio marítimo. Embora eles tivessem artesanato, agricultura, mas o comércio marítimo é que determinava. Tá? Era a base. Tanto é que a gente vai dizer que na civilização creta, o poder ele vinha do mar. Assim como os fenícios, o poder era dos comerciantes que navegavam. Então, era também uma talassocracia. Tá bom? Era teocrático, porque o rei tinha esse aspecto divinizante, mas também era tassalocrático, porque o poder estava na mão dos comerciantes. O que eu quero dizer? A elite de Creta, assim como a elite fenícia, era formada por grandes comerciantes. Vocês viram aqui esses palácios? Isso aqui são as ruínas do Palácio de Knossos. Os arqueólogos, na pesquisa, indicaram que a centralização do poder ficava em torno desses palácios. Então, os espaços urbanos se concentravam ao redor dos palácios. Por isso que a gente chama essa sociedade de sociedade palaciana. Tá certo? Porque ficava em torno dos palácios, a administração. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo bom. Tá? Outro, o papel da mulher. Em diversas sociedades da antiguidade, a mulher ela era submetida, né? Ela era subjugada e ela não tinha espaço de fala. Ela era proibida, por exemplo, de frequentar espaços públicos. Isso não acontecia em Creta. A sociedade cretense ou minoica, ela se destaca também pelo papel amplo que tinham as mulheres. Aí, que papel era esse, né? A mulher ela podia assumir práticas religiosas, ela poderia estar envolvida com práticas religiosas, ela podia assumir funções políticas, administrativas, elas podiam, inclusive, conviver publicamente em espaços públicos, em arenas de jogos, em câmaras de votação. Tá? Então, não havia nenhuma restrição ao espaço da mulher. Isso talvez se dê por conta da religião, porque na religião cretense existe a figura da grande mãe. Eu acho que eu não quero mais contar. Eu não quero mais contar a coisa, não. Contar o quê? Isso aí. A piada. Por quê? Porque Palmeiras não tem muito. Tudo bem, então vamos continuar. Coletivo Mundial foi 1951. Vamos lá. Então, continuando. Então, a religião tinha a figura da grande mãe. Quem era a grande mãe? Ela simbolizava a prosperidade e a fertilidade dos cretenses. Então, essa figura da grande mãe, talvez João Marcelo, desliga o áudio, que tá uma zoada de WhatsApp. Ela incomoda durante a aula. Não sou eu, não, tio. Não sou eu também, não. Tô no computador. O áudio tá desligado. Tá? Vida mandando mensagem hora dessa, na hora da aula. Vamos evitar, tá bom? Vamos continuar nossa aula. Então, continuando.
a religião, ela tinha igual ao Egito. igual ao Egito. No Egito, as mulheres tinham um papel importante, Francisco? Sim. Sim, né? Mas talvez em Creta, o papel das mulheres fosse muito mais importante. Porque no Egito, as mulheres ainda eram submissas ao homem. Tá? Bastante submissa. Outra coisa que a gente pode pensar é o papel da religião dentro dessa civilização. É uma civilização onde a religião ela ocupa todos os espaços da vida, os hábitos, as práticas políticas, os comportamentos sociais. Então, assim como no Egito, assim como com os hebreus, tá bom? A religião ela tem um papel muito forte na concepção daquela sociedade. Então, a gente vai ver, por meio das práticas religiosas que eles tinham, né, como a religião ela estava todo o tempo, né, vamos dizer assim, dominando aquela população. Tá? A gente tem aqui algumas imagens de como a religião ela estava presente. Né? Essa aqui é a imagem da deusa, a Grande Mãe. Tá? Essa estátua aqui, ó, que representa justamente a fertilidade. Tá? Isso aqui são os afrescos de Knossos que mostram, por exemplo, as mulheres em espaços públicos, né? O que é uma característica que a gente vai ter de Knossos, certo? Esse outro é um afresco de um rapaz com adornos refinados, colares, chapéus, plumas. A imagem ela revela a criatividade, né, da arte minoica, certo? Então, eles produziam... Oi? Da arte minoica? É da arte minoica? É da arte minoica. Dos cretenses. Como eu disse, os cretenses eles também são chamados de minoicos. Bom? Então, isso aqui é um pouco da cultura dos minoicos. O que é parecido aí com os fenícios que vocês viram? Comércio marítimo. Comércio marítimo. Comércio marítimo? A talassocracia. Os deuses. Né? O mito do Minotauro. O mito do Minotauro não tem na Fenícia. Ah, tá feio, Marcelo. Não tem na Fenícia, não. Tá? Que eu não falei Mas nada. tá feio. Nada. Não, tá feio. É? Você falou sim. Eu não falei nada. Certo? O que tem a ver? É o comércio, a importância dos comerciantes, né, na sociedade. Tanto fenícios como cretenses, eles são tassalocráticos, ou seja, há um domínio de poder do mar. E, principalmente, gente, a importância do mar Mediterrâneo na vida desses dois povos. Né? Na vida dos dois povos, nós vamos ver a importância desses povos, ou desse mar. Né? Porque era pelo mar que eles... Era pelo mar que eles mantinham contatos culturais, contatos sociais, e faziam trocas de produtos, venda e compra de produtos, faziam alianças para guerrear com outros povos, certo? Nas próximas aulas, a gente vai ver, por exemplo, a sociedade grega lutando contra os persas, né? Então, eles vão se unir contra os persas e a gente vai ter essas alianças também. Oi. Que dia a gente vai falar só sobre teoria grega? Nas próximas aulas. Depois a gente vai ter aula sobre Pérsia e depois dos persas a gente vai trabalhar os gregos, tá bom? Nossa aula vai já encerrar, tá bom? Aí a gente volta para fazer as considerações finais, para a gente corrigir algumas atividades. Mais uma coisa. Mas vai terminar de hora. 4h10, a nossa aula termina, tá bom? Tio, mais uma coisa. Ela vai cair agora, a gente volta novamente. Minecraft é fita. Tá bom. Minecraft é poder. Exato, Assim. Minecraft não é nada. Sério, é muito melhor. Não é nada. Quero que todos gostem, tá? É doido.